Meu nome é Thomas Venezianer, eu sou sobrevivente do Holocausto. Nasci num país que não existe mais, Tchecoslováquia, numa região que hoje é a República Eslovaca. A minha família é de origem italiana, mas migrou para o Império Austro-Húngaro durante o século XVIII. E todos eles moravam lá durante esse episódio trágico da nossa história. O que eu vi durante todo esse período era uma coisa que me apavorou, inclusive durante minha juventude e depois também mais a idade adulta. Eu não via minha mãe. Eu me senti absolutamente abandonado no campo onde nós ficamos. Por que não via? Porque minha mãe trabalhava das 6 da manhã até as 9, 10 horas da noite no campo e voltava quando eu já estava dormindo, ou então ia embora quando eu já estava dormindo. Então, o que eu vi obviamente algumas barbaridades acontecendo que eu não sei como uma criança registra. Eu sei de que eu durante muito tempo tive muito medo de qualquer pessoa em uniforme. Nós perdemos, do lado do meu pai e da minha mãe, 20 parentes próximos, de 30. Eram irmãos, irmãs, sobrinhos, cunhadas e assim por diante. Quando meu pai retornou do campo de concentração, porque ele não esteve junto comigo e com minha mãe, ele me disse uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele disse: eu não vou morar junto com assassinos. E ele decidiu procurar de alguma maneira sair da Europa. Foi muito difícil porque a grande maioria dos países de então simplesmente não deixavam os judeus, não davam vistos e não deixavam os judeus entrar. Mas por circunstâncias que até posso dizer que eram de sorte, meu pai conseguiu visto para o Brasil. Meu pai teve, vamos dizer, a capacidade de entender de como que retomar a vida. E entre eles estava de que imediatamente ele me colocou numa escola. Apesar que eu não falava uma palavra de português. Nós estávamos aprendendo português através de uma professora particular que nos ensinava o idioma. Mas a iniciativa foi muito boa porque eu consegui rapidamente me integrar com crianças da minha idade. Então, aprendi muito rapidamente também a falar português. E, portanto, a minha integração foi muito fácil, muito fácil. Tanto é que as pessoas dizem que eu não tenho nenhum tipo no falar, que eu não tenho nenhum tipo vamos dizer, deformação de fala que mostre que eu não sou brasileiro. E eu efetivamente me considero brasileiro, porque estou aqui há 68 anos, então eu sou um brasileiro. Eu acho que todos nós sobreviventes recebemos uma dádiva divina de termos sobrevivido. Nas circunstâncias em que nós passamos o Holocausto, era um milagre alguém ter sobrevivido. E o meu milagre foi maior ainda porque meus pais sobreviveram, o que era raríssimo. As famílias simplesmente foram destroçadas. Então, sabe, para mim virou uma missão de não deixar, em primeiro lugar, a memória do Holocausto morrer. Nós somos já idosos, os que ainda estão vivos, mas evidentemente o nosso destino é o mesmo de todos os humanos, então cada vez mais tem menos sobreviventes para relatar a sua história, e principalmente eu vejo isso como uma maneira de combater aqueles que negam o Holocausto. Existe um movimento mundial fortíssimo de, inclusive, acadêmicos famosos que estão fazendo
um trabalho de negar que o Holocausto existiu. É preciso trabalhar contra. E esse tem sido o meu propósito. Eu diria o seguinte: o Holocausto deveria conscientizar a humanidade sobre a barbárie que foi cometida contra o nosso povo, mas não apenas isso, a barbárie que foi cometida contra a humanidade. Infelizmente, 72 anos depois, nós estamos vendo na Europa o renascimento fortíssimo da discriminação racial em geral e em particular do antissemitismo, ou seja, dá a impressão que, na verdade, aquela mensagem que o Holocausto deveria deixar, ela com o tempo simplesmente se esvaneceu. Quem sobreviveu passou por momentos em que poderia ter morrido. Eu converso, evidentemente, com outros sobreviventes e todos eles têm suas histórias sobre como poderiam ter morrido. Então, eu acho que toca, principalmente os jovens, o fato de que alguém que passou por momentos em que a sua vida esteve em total risco e conseguiu voltar e depois se tornar um adulto útil à sociedade, que isso toca as pessoas. Nas escolas públicas, eu tento motivar os jovens a estudarem e a importância da educação, mostrando para eles de que eu também, porque meus pais tiveram essa capacidade de me orientar para estudos, que eu também pude fazer alguma coisa importante na minha vida por causa disso. Nas escolas públicas a evasão dos alunos é muito grande, então eu tento motivá-los dessa maneira, de que eles vejam o exemplo de alguém que passou por uma situação, vamos dizer, absurda, e mesmo assim se tornou um adulto que conseguiu criar uma família, que conseguiu ser um profissional num país onde, graças a Deus, não temos antissemitismo. O judaísmo faz muito bem. O judaísmo tem, para mim, um grande atrativo em termos de sabedoria e filosofia que existe entre os nossos sábios, que são transmitidos milenarmente e que nos ensinam a sermos seres humanos melhores. Sem dúvidas, a resposta para a sua pergunta, para mim, o judaísmo faz muito bem.